amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um trimestre de estudo da Palavra de Deus. Desta vez, o nosso tema é o livro de Gênesis e vamos usar este guia de estudo para comandar a nossa investigação bíblica. Se você ainda não possui o seu, você pode adquirir acessando o site www.cpb.com.br. E agora eu tenho certeza que você deve estar se perguntando: quem é esse aí apresentando o vídeo? Onde está o Tiago? Onde está o nosso querido professor Tiago? Então, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Timóteo Welker, eu sou irmão do Tiago, irmão de sangue mesmo, de mesmo pai e mesma mãe. E eu já estive aqui no canal em um momento anterior, no início do trimestre anterior, quando nós gravamos o vídeo sobre a autoria da Epístola aos Hebreus. Só que dessa vez eu estou muito mais feliz e animado, porque vamos ter a oportunidade de passarmos este trimestre inteiro juntos, revisando, recapitulando e estudando a lição da Escola Sabatina sobre o livro de Gênesis. Eu também gostaria de falar da minha família. Eu sou casado com a Juliana e nós temos um bebê de quase 1 ano de idade, o Pedro. Esse aí que está aparecendo na foto. Nós, até o início de 2021, morávamos no interior do estado do Espírito Santo, só que agora já estamos há quase 1 ano morando no estado do Pará, morando no campo. E é por isso que você vai ouvir de vez em quando aqui no nosso áudio o cantar dos pássaros. No vídeo que nós já gravamos e já colocamos no canal sobre a autoria de Gênesis, alguém que viu o vídeo disse que parecia que o vídeo foi gravado em um zoológico, de tanto barulho de bicho. Mas essa é de fato a nossa realidade aqui. Nós temos muita natureza, muitas matas, muitos animais. Aqui as araras aparecem todo dia, o tempo todo, muitos papagaios, macacos, sapos e todo tipo de animais nós temos aqui. Então é por isso que você vai ouvir alguns ruídos de vez em quando. Mas pelo menos esses ruídos vão estar de acordo com a lição desta semana, que fala exatamente da criação, inclusive da criação dos animais. Então, sem mais demora, vamos para o estudo da nossa lição. Lição de número 1. A criação, verso para memorizar: no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse verso parece simples, parece banal, mas é um verso bastante profundo. E nós vamos começar analisando este verso pela palavra Deus. No princípio criou Deus. Quem é esse Deus? E daí nós já entramos na lição de domingo. Em Gênesis 1, esse Deus que criou os céus e a terra é chamado de Elohim. Então, se nós fôssemos inserir a palavra em hebraico, poderíamos ler o texto assim: no princípio criou Elohim os céus e a terra. E disse Elohim: haja luz, e houve luz. Deus em Gênesis 1 é chamado de Elohim. Porém, em Gênesis 2, Deus recebe outro nome. Deus é chamado pelo tetragrama sagrado YHWH, que pode ser lido como Iavé, ou Jeová, ou Javé. Então, a lição de domingo trata exatamente dessa dicotomia. Por que Deus é chamado de Elohim no capítulo 1 e no capítulo 2 ele é chamado de Javé? Sabe, os críticos da Bíblia dizem que o fato de Deus ser chamado de 2 nomes em supostos 2 relatos da criação, no capítulo 1 e no capítulo 2, é uma evidência de que o livro de Gênesis não foi escrito por Moisés, mas o livro de Gênesis é uma compilação, é uma colagem de vários textos provenientes de tradições diferentes. Então o capítulo 1 seria proveniente de pessoas que tinham uma concepção religiosa de Deus como Elohim, e o capítulo 2 seria proveniente de um grupo de pessoas que tinha a concepção religiosa de Deus como Javé. Mas a lição de domingo nos explica que esse argumento dos críticos não procede. Por quê? O fato de Deus ser chamado
por dois nomes diferentes, não quer dizer que existam duas tradições religiosas diferentes no relato da criação, mas sim que existem facetas diferentes do caráter de Deus. Vamos entender isso melhor. No capítulo 1, quando Deus é chamado de Elohim, o que está em evidência é Deus como o Todo-Poderoso, aquele ser transcendente que existe fora do espaço-tempo. Ele está além das obras criadas. Ele é o Todo-Poderoso que fala e chama as coisas à existência. Já no capítulo 2, a faceta de Deus é outra. Deus parece estar numa relação muito mais íntima e pessoal com suas criaturas. Tanto é que a narrativa é que ele coloca as próprias mãos no pó da terra para formar o boneco de barro. E então, com seu próprio hálito, com sua própria boca, sopra no boneco de barro e ele passa a ser um ser vivente. Então, como nós entendemos, em resumo, o fato de que o capítulo 1 chama Deus de Elohim e o capítulo 2 chama Deus de Javé? Esses nomes são usados para ressaltar facetas diferentes do caráter de Deus. Na Bíblia, Deus é chamado de Elohim quando ele aparenta estar mais distante da natureza, quando ele aparenta estar não numa relação com o ser humano, quando ele aparenta estar num aspecto transcendente, existindo acima da matéria. Porém, quando Deus, como que baixando a sua criação, interagindo com a sua criação, se relacionando com o povo da aliança, então Deus é chamado de Yahvé. E isso me faz lembrar de um texto do profeta Isaías, em que ele, falando as próprias palavras, diz assim: Eu, o Senhor, sou o alto, o sublime, eu habito num alto monte, mas eu também habito junto com o oprimido. Eu também sei baixar para ver as necessidades da minha criação. Então, dois aspectos do caráter de Deus sendo revelados por dois nomes pelos quais Deus é chamado na Bíblia. Muito bem, estamos ainda no verso para memorizar, Gênesis 1, verso 1, e analisando a palavra Deus, já passamos aí pela parte de domingo. Agora eu gostaria de ir para a parte de sexta-feira. Sim, abordando o verso para memorizar, podemos chegar à parte de sexta-feira. Como assim? Veja, o verso para memorizar diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Para entendermos quando foi esse no princípio, precisamos entender essa expressão, os céus e a terra. O que a Bíblia quer dizer quando usa essa expressão que Deus criou os céus e a terra? Se você consultar qualquer comentário bíblico ou dicionário bíblico, você vai ver que essa expressão céus e terra é chamada de merisma. O que é um merisma? É uma figura de linguagem que, colocando lado a lado elementos contrastantes, quer significar o todo. Como assim? Vamos dar um exemplo que aparece em Gênesis capítulo 1. Após cada dia da criação, é dito: houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia, e assim sucessivamente. Essa expressão tarde de manhã também é um merisma, pois ela coloca lado a lado expressões contrastantes, ou seja, uma tarde e uma manhã são expressões contrastantes, para significar o todo. Que todo? O todo de um dia inteiro, um dia de 24 horas. A expressão os céus e a terra, que Deus criou no princípio, também é um merisma. Céus e terra significam o universo inteiro, significam o cosmos. Um texto que nos ajuda a entender isso é o Salmo 115, versos 15 e 16. O contexto do Salmo está falando no verso 15 sobre a criação. E no verso 16 é dito que o Senhor deu a terra aos homens, mas o céu é domínio do Senhor. Então veja, este planeta onde habitamos, essa terra onde pisamos, onde plantamos,
é domínio humano, mas os céus são do Senhor. Não que Deus não tenha domínio sobre a terra, é claro que ele tem, ele domina tudo, mas em especial ele deu a terra para que os homens dominassem, para que os homens a sujeitassem, como diz a linguagem do próprio Gênesis. Portanto, esses céus que são domínio do Senhor não são os céus em que voam as aves, os céus em que voam os aviões, porque se fosse assim, os homens estão sim dominando esse céu atmosférico por meio das expedições à Lua, expedições planetárias, por meio dos satélites artificiais. Esses céus designam uma outra coisa, designam o universo, as galáxias, os sóis, os planetas que sequer descobrimos que existem. Designam também uma outra ordem de coisas, o céu dos céus, onde Deus habita, onde os anjos estão, onde é o centro do controle universal. É por isso que se diz que a expressão céus e terra é um merisma, porque o merisma, com as partes contrastantes, ele engloba tudo que estão entre essas partes. Então, desde a terra onde os homens habitam, até o céu dos céus, onde Deus habita, tudo isso está incluído na expressão céus e terra. É por isso que se diz que, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ou seja, no princípio, criou Deus o universo inteiro, o cosmos, inclusive este planeta. E a próxima pergunta que possivelmente está na sua mente é a seguinte: ok, eu entendi o significado da expressão céus e terra, mas agora eu quero saber o que significa esse no princípio. Quando foi esse no princípio? Muito bem, esse no princípio, pela própria expressão céus e terra que nós vimos, foi o princípio, aquele momento inicial em que o universo veio a existir. Mas para que nós compreendamos melhor essa expressão no princípio, precisamos avançar para o verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, porque ele está aliado ao verso 1. Então, o verso 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Para entendermos o que é no princípio, precisamos responder uma outra pergunta: por que a terra estava sem forma e vazia? Há 3 tentativas de responder a essa pergunta, porque no verso 2 a terra estava sem forma e vazia. E essas 3 possibilidades de resposta passam por 3 teorias de interpretação da Bíblia. A primeira teoria é chamada de teoria da lacuna ativa. Não vamos ter tempo de explicar ela, eu vou deixar uma explicação em texto na descrição do vídeo. A segunda teoria é chamada de teoria da inexistência de lacuna. Também não vamos ter tempo de explicá-la, vou deixar a descrição no vídeo. A terceira teoria, que busca responder por que no verso 2 a terra estava sem forma e vazia, é a teoria da lacuna ativa. E com ela eu gostaria de gastar alguns minutos do nosso estudo da lição. O que diz a teoria da lacuna ativa? Primeiro precisamos compreender esse nome, lacuna. O que é uma lacuna? Lacuna é um espaço entre 2 marcos. A teoria da lacuna passiva diz que a criação de Deus, conforme aparece em Gênesis 1, foi feita em 2 marcos, em 2 momentos. No princípio, no início, naquele ponto primórdio do universo, Deus criou os céus e a terra. Entre esse momento e a semana da criação, relatada em Gênesis 1, segundo essa teoria, houve uma lacuna. Como assim houve uma lacuna? Uma lacuna de tempo. A Bíblia não revela qual tempo se passou entre a criação dos céus e a terra e a semana da criação, narrada em Gênesis 1. Porém, nós temos alguns textos, alguns raciocínios que nos permitem, biblicamente, pensar, sim, que houve uma lacuna, ou seja, um espaço de tempo entre o no princípio, quando o universo inteiro foi criado, e a própria semana da criação, narrada em Gênesis 1. Vamos ver esses fundamentos? O primeiro fundamento é o próprio merisma, expressão céus e terra. Céus e terra significam o cosmos, significam o universo inteiro. Ali não está falando em detalhes do planeta. Ali não está falando em detalhes da semana da criação. A semana da criação começa apenas no verso 3. Mas é claro que os céus e a terra abrangem também o planeta Terra. Por esse raciocínio, no verso 2, a terra estaria sem forma e vazia.
no verso 2, porque a semana da criação só começaria depois. Veja, primeiro o universo é formado no princípio, existe uma lacuna, e então começa a semana da criação, em que Deus ordena o planeta que foi formado junto com o universo no princípio e passa a criar a vida nesse planeta. O segundo fundamento para entendermos a existência de uma lacuna é o texto de Jó, que fala que por ocasião da semana da criação, os filhos de Deus cantavam e rejubilavam. Ora, se no momento da criação, da semana da criação, neste planeta, os filhos de Deus rejubilavam, é porque esses filhos de Deus foram criados antes da semana da criação. Eles existiam antes da semana da criação, o que nos faz crer que houve um evento criativo antes da semana da criação, no princípio. O terceiro elemento, e este eu acho bastante interessante, é notar que na semana da criação, Deus cria a luz, Deus cria a vegetação, Deus cria os animais. Mas o texto menciona duas coisas que Deus não criou na semana da criação, coisas que já estavam lá, a terra e a água. Na semana da criação, Deus faz separação entre as águas de baixo e as águas de cima, mas Ele não cria as águas. Na semana da criação, Deus faz separação entre as águas e a parte seca, mas Ele não cria a terra. Ora, se na semana da criação a terra e a água não foram criadas, é porque elas eram pré-existentes à semana da criação. E se elas eram pré-existentes à semana da criação, de onde elas vieram? Do momento no princípio. No princípio, Deus criou o universo inteiro, inclusive a terra e a água do nosso planeta. Só que essa terra e água estavam misturadas, estavam em desordem, estavam em caos. E na semana da criação, Deus ordena esses elementos. Por isso, a terra estava sem forma. Na semana da criação, Deus coloca forma, colocando cada elemento no seu devido lugar. A terra estava vazia e na semana da criação, Deus preenche a terra com vida, com animais e com o ser humano. E agora, ao falar desse terceiro argumento da teoria da lacuna passiva, nós vamos ligar o nosso estudo com a parte de sexta-feira. E eu peço bastante a sua atenção agora, para não me interpretar mal. O quarto argumento da lacuna passiva é que esse entendimento da Bíblia possibilita que nós harmonizemos uma interpretação literal de Gênesis 1 com as descobertas recentes da ciência, principalmente da geologia. Como assim? Quando a geologia vai estudar a camada geológica, ou seja, os vários estratos de rocha, ela identifica alguns estratos e faz a datação deles e diz que esses estratos são provenientes de milhões de anos, quem sabe de bilhões de anos. E nós que somos criacionistas, nós que fazemos uma leitura literal de Gênesis 1, ficamos indignados e falamos assim, mas a semana da criação tem apenas cerca de 6.000 anos, né? Como é que nós descobrimos esses 6.000 anos? Olhando as genealogias do livro de Gênesis, somando a idade de cada personagem que aparece na genealogia. Nós ficamos indignados com essas propostas científicas e falamos, isso contradiz a palavra de Deus? Não existe essa coisa de milhões de anos? O nosso planeta tem apenas cerca de 6.000 anos. Mas vamos agora ver o texto do Espírito de Profecia que aparece na parte de sexta-feira. E eu convido você a fazer isso com bastante atenção para não dizer que eu estou ensinando aqui uma heresia. Vamos lá para a parte de sexta-feira. E é dito assim, uma vez que o livro da natureza e o da revelação apresentam indícios da mesma mente superior, eles não podem deixar de estar em harmonia. Então veja o que a profetisa do Senhor está falando. O estudo da natureza, feito pela geologia, por exemplo, não pode estar em desarmonia com o estudo da Bíblia. Por quê? Porque o autor da natureza, o Criador, é o mesmo autor da Bíblia. Deus, não pode haver desarmonia entre o estudo desses dois livros, o livro da natureza e a Bíblia. E agora, pulando para o segundo parágrafo, aqui da parte de sexta-feira, está escrito assim, ainda um texto do Espírito de Profecia. Tem-se pensado que a geologia contradiz a interpretação literal do relato da criação feito por Moisés. Alega-se que milhões de anos teriam sido necessários para que a Terra evoluísse do caos. E a fim de acomodar a Bíblia a essa suposta revelação da ciência, admite-se que os dias da criação tenham sido períodos longos, indefinidos, abrangendo milhares ou mesmo milhões de anos.
essa conclusão é absolutamente infundada. O relato bíblico está em harmonia consigo mesmo e com o ensino da natureza. Irmãos, como entender isso aqui? De que maneira poderíamos tomar as descobertas da geologia que datam as camadas geológicas, ou seja, as rochas, a terra, a parte sólida do nosso planeta? A geologia data alguns estratos de milhões e bilhões de anos. Mas o texto do Espírito de Profecia diz que o estudo da natureza não pode estar em desarmonia com o estudo da Bíblia. Como nós podemos fazer essa harmonização? Bem, é por isso que nós estamos falando da teoria da lacuna passiva. E parece ser bem sólido biblicamente que o texto de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, se refira à criação de todo o universo, inclusive do planeta. Só que este planeta que foi criado no princípio junto com todo o universo, ele não estava ordenado e nem habitado. É por isso que no verso 2 de Gênesis 1 é dito que a terra estava sem forma e vazia. O que Deus começa a fazer na semana da criação? Colocar em ordem o que estava bagunçado, ou seja, dar forma, separando a água e a terra pré-existentes à semana da criação, e a terra também estava vazia. Na semana da criação, Deus passa a encher essa terra com habitantes, animais, plantas e seres humanos. Então, o texto bíblico parece sim ensinar, é claro que há possibilidade de pensar diferente, mas o texto bíblico apresenta bastante base para crermos que uma é a criação geral do universo, outro evento é a semana da criação. Ambos os eventos são narrados em Gênesis 1, mas aparentemente existe uma lacuna entre eles. De quanto tempo essa lacuna? Quantos anos transcorreram entre a criação do universo e a semana da criação? Não sabemos. A Bíblia não dá nenhuma pista. Mas se a geologia tem datado corretamente as rochas, é possível sim que entre a criação do universo no princípio e a semana da criação, que também está em Gênesis 1, é possível que tenham se passado muitos milhões e até bilhões de anos. Vendo dessa forma, pela teoria da lacuna passiva, nós podemos harmonizar o texto bíblico com a descrição da geologia, sem violarmos a interpretação literal de Gênesis capítulo 1. Essa é a teoria da lacuna passiva e eu convido você a refletir e estudar sobre isso. Lembre-se, eu vou deixar na descrição do vídeo a explicação sobre as outras teorias que não podemos abordar aqui. Mas, irmãos, atenção, antes que alguém fale que eu estou ensinando a evolução da vida aqui, eu vou explicar. Não estamos falando de evolução da vida ao longo de milhões e bilhões de anos. É claro que não. A vida nessa terra tem cerca de 6.000 anos. A vida nessa terra começou com a semana da criação de Gênesis 1. E nós podemos obter esse número de cerca de 6.000 anos calculando pela idade de cada pessoa narrada nas genealogias. O que nós estamos falando é que na lacuna entre a criação do universo, Gênesis 1, verso 1, e a semana da criação, Gênesis 1, verso 3, pode ter ocorrido uma lacuna de milhões e bilhões de anos, a contar com os textos bíblicos que nós já apresentamos e a contar também com as evidências das pesquisas modernas da geologia. Tudo bem? Então, já abordamos a parte de domingo, já abordamos a parte de sexta-feira e já abordamos também sábado à tarde com o verso para memorizar, Gênesis 1, verso 1. Agora vamos para a parte de segunda-feira. Segunda-feira, a criação. A pergunta 2 pede que nós leiamos Gênesis capítulo 1, verso 4, 10, 12 e vários outros versos, e ela nos pergunta qual é o significado da expressão era bom. Ao final de cada dia da criação, Deus olhava para o que tinha criado e via que era bom. No sexto dia, quando ele criou o ser humano, ele diz que era muito bom. O que essas expressões significam? Bom e muito bom. Eu anotei algumas coisas aqui na minha resposta. Em primeiro lugar, significa que a criação de Deus foi feita com eficiência. Deus não criou algo em um nível inferior que precisou ser elevado para ficar num nível bom. Não, Deus criou logo o bom. Deus atuou com eficiência. Em segundo lugar, a criação de Deus era ajustada ao seu propósito. Deus não criou um bibelô, um enfeite.
Ou seja, Deus não criou apenas elementos bonitos, mas sem função. Tudo que Deus criou tinha uma função. A luz iluminava, os astros governavam os dias e a noite. A relva cobria a terra e providenciava mantimento para os animais e para o ser humano. Tudo que Deus criou era bom porque era ajustado ao seu propósito. E a lição ainda coloca um terceiro aspecto. O bom ou muito bom significa que Deus criou algo belo, algo esteticamente apreciável. Deus ama o belo, diz o Espírito de Profecia, e nós também deveríamos amar o belo. E aqui existe uma infinidade de aplicações para a nossa vida prática. Por exemplo, se Deus ama o belo e nós devemos amar também o belo, a nossa casa tem que ser bem arrumada, o nosso corpo, as nossas roupas devem ser asseadas para que nós representemos também essa beleza que caracteriza as obras de Deus. Mas a parte de segunda-feira ainda toca em um outro ponto. Se nós lermos o 4º parágrafo abaixo da pergunta 2, está escrito assim: essa descrição da criação, qual descrição da criação? De Gênesis 1, onde Deus fala que tudo era bom e muito bom. Essa descrição da criação contradiz radicalmente as teorias da evolução, que declaram de forma dogmática que o mundo se formou progressivamente por acontecimentos acidentais, partindo de uma condição inferior para superior. É óbvio que o relato bíblico contradiz a teoria da evolução, porque a palavra muito bom significa que Deus já criou os elementos no seu estágio ideal. Os elementos não precisaram evoluir de uma forma de vida mais simples para uma forma de vida mais complexa e superior, não. Eles já foram criados com toda a superioridade, com toda a perfeição que poderia haver. O que nós temos nos dias de hoje é o inverso. Conforme a história deste mundo de pecado avança, nós ficamos cada vez mais debilitados na moral, no nosso intelecto e também no nosso corpo. Tanto é que o Espírito de Profecia diz que, por ocasião da volta de Jesus, da ressurreição dos redimidos, quando Adão contemplar que os redimidos do final da história deste mundo são de baixíssima estatura comparada com ele, ele vai se emocionar profundamente e vai ver que o seu pecado realmente teve consequências terríveis. Então, a evolução está absolutamente em contradição com o relato bíblico. Mas existe um outro ponto aqui sobre a evolução que nós temos que comentar. Sabe por quê? Há muitos grupos teológicos, muitos teólogos, muitos livros cristãos, escritos por pessoas que têm a maior formação acadêmica, doutores, pós-doutores em teologia, e esses livros dizem assim: não quer dizer que a evolução das espécies propostas por Charles Darwin é contrária à descrição bíblica de Deus como um criador. Nós podemos harmonizar isso. E sabe qual é a maneira que eles propõem de harmonizar isso? Eles dizem assim: realmente, a evolução da vida ocorreu ao longo de milhões e bilhões de anos, mas aquela centelha inicial de vida, o pontapé da evolução foi dado por Deus. Deus lançou aqui nesse mundo a sementinha da vida, a primeira faísca da vida. E então a vida se desenvolveu por conta própria, por meio da evolução ao longo de milhões ou bilhões de anos. Essa maneira de enxergar as coisas é chamado de evolucionismo teísta, porque é sim um evolucionismo, mas inclui Deus na equação. A Bíblia não ensina isso, e o evolucionismo teísta nos leva a um problema teológico. Sabe qual problema teológico é esse? A existência de morte antes do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a evolução propõe que a vida vai se desenvolvendo com a morte. É a morte do indivíduo menos preparado que faz com que a evolução surja. Porque qual é a proposta da evolução das espécies? A seleção natural dos indivíduos mais aptos a sobreviver. A evolução se baseia na morte do indivíduo menos apto para sobreviver e na sobrevivência do indivíduo mais apto. Então, para que aquele primeiro organismo, quem sabe aquela primeira célula, aquela primeira faísca de vida, segundo o evolucionismo teísta, que Deus teria lançado aqui neste planeta, até que essa primeira partícula se tornasse o ser humano, o Homo sapiens sapiens, que sabe refletir,
que tem senso moral, até que isso acontecesse e o homem soubesse o que é certo e errado e tivesse a consciência para escolher, nós teríamos milhões de anos de morte e predação e sobrevivência do mais forte e do mais apto. Mas a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Como então poderia haver morte se não houve pecado, se não houve um ser humano consciente para poder pecar ou escolher não pecar? O evolucionismo teísta lança esse problema teológico. E esse problema é insolvível, não é possível resolvê-lo. É por isso que nós devemos ficar com a interpretação literal do relato da criação. Deus falou e assim se fez. Por falar nisso, qual foi o método que Deus usou para criar? Vamos voltar a Gênesis 1, capítulo 1. Lá está escrito no princípio, criou Deus os céus e a terra. O verbo criar que aparece nesse verso é tradução de bará em hebraico. Em hebraico, apenas Deus pode ser o sujeito do verbo bará. Apenas Deus pode criar, apenas Deus pode barar. Por quê? Barar significa criar do nada. Barar significa criar sem matéria-prima. Barar significa criar ex nihilo. O que é isso? Criar a partir do nada. Deus fala e as coisas se fazem. Este é o ensinamento bíblico. Deus chama as coisas que não são como se já fossem e elas se materializam conforme descrito literalmente no capítulo 1 de Gênesis. Terça-feira, o sábado. E aqui a lição nos pede para lermos Gênesis 2, versos 2 e 3 e Êxodo 20, versos 8 a 11. E a lição quer que nós estabeleçamos uma relação entre esses dois textos. Isso, meus irmãos, é de extrema importância. Isso precisa estar claro e fluido na nossa mente e no nosso raciocínio. Como assim? Veja os textos que estão na tela. Em Gênesis 2, versos 2 e 3, é dito que Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. E daí nós vamos para Êxodo 20, verso 8 a 11, onde está lá o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado. Mas nós poderíamos fazer a pergunta, e essa pergunta vai evidenciar essa relação. Por que deveríamos nos lembrar do dia do sábado para guardá-los, para cessar o nosso trabalho e também dos nossos animais e dos nossos funcionários? Por que deveríamos agir assim no dia do sábado? E o verso 11 responde. Preste bastante atenção em Êxodo 20, verso 11. Ali está o motivo, ali está a explicação. O texto bíblico literalmente diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você precisa entender que só existe o quarto mandamento da lei de Deus em razão daquilo que Deus fez lá no Éden, em razão do final da semana da criação, quando Deus descansa das suas obras e põe uma bênção especial no dia de sábado e o santifica, ou seja, o separa para um propósito especial, o propósito de descanso e adoração a Ele mesmo. E muitas vezes, alguns guardadores do sábado que não entendem essa relação entre Gênesis 2 e o quarto mandamento de Êxodo 20, eles são confrontados por outros cristãos que dizem: mas por que você guarda o sábado? Você está guardando coisa da lei de Moisés? Não estamos debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Você guardando o sábado está vivendo na velha aliança. Nós já estamos na nova aliança. Guarda do sábado é coisa do Antigo Testamento. Venha viver a era da igreja do Novo Testamento. E quando o guardador do sábado, que não tem uma relação clara entre esses textos que a lição citou, é confrontado dessa maneira, ele tenta argumentar de uma maneira não muito eficiente. Ele diz: mas Jesus disse que não veio abolir a lei, não veio tirar nenhum jota, nenhum tio. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra e o que é escrito em pedra não se apaga. Tenta-se dar vários outros argumentos, sendo que o argumento que tem a maior autoridade, o argumento principal e central, é que o mandamento do sábado só existe por conta daquilo que aconteceu na semana da criação. Em Êxodo 20, somos chamados a lembrar do sábado como dia de descanso, porque Deus também descansou no sétimo dia da criação e colocou a sua bênção especial nesse dia. É assim que se argumenta, é isso que precisa ser falado. No sétimo dia da criação não existia Antigo Testamento, não existia lei de Moisés, não existia velha aliança, não existia o povo de Israel.
Em Gênesis capítulo 2, só existiam Adão e Eva, os nossos primeiros pais, o que demonstra que a instituição do descanso sabático não é destinada a um país especificamente, não é destinada a uma época especificamente, não é destinada a uma igreja especificamente, mas o sábado foi instituído e dado para os nossos primeiros pais, significando que ele deveria ser observado por todo mundo, por todo o planeta. Esse era o plano de Deus. E a lição ainda toca nesse ponto. Ao falar aqui, no segundo parágrafo, a guarda do sábado significa concordar com muito bom. Isso ela faz uma ligação com a parte de segunda-feira. No relato da criação, nós temos Deus estabelecendo o que era ideal, o que era bom, Deus estabelecendo os seus padrões. Se o sábado foi também estabelecido na semana da criação, quer dizer que este é um padrão, este é um ideal de Deus. E se ele é um ideal de Deus, ele permanece válido para toda a humanidade e para todos sempre. Por fim, a lição de terça-feira toca em um outro ponto que é o significado espiritual que o sábado tem. Qual é o significado espiritual do sábado? E eu aqui listei 3 pontos na anotação da minha lição. Em primeiro lugar, o sábado tem um significado espiritual porque eu relembro as minhas origens. É o que nós acabamos de falar. Nós guardamos o sábado porque na semana da criação Deus descansou e colocou a sua bênção especial sobre esse dia. Então, automaticamente, a guardar o sábado, ao ter o meu descanso sabático, minha mente retrocede para a semana da criação. Eu me lembro que existe um Criador, alguém que está acima de mim. É por esse motivo que o Espírito de Profecia diz que se o sábado fosse universalmente guardado, não haveria nenhum incrédulo. Por quê? A incredulidade surge de pensarmos que não existe um Deus. Mas quando nós guardamos o sábado, nós nos lembramos que não apenas existe um Deus, mas esse Deus nos criou. Esse é o significado espiritual do sábado. Em segundo lugar, no sábado eu não trabalho, mas mesmo assim Deus me sustenta. Quando o povo de Israel vagueava pelo deserto e havia dificuldade para a alimentação, Deus mandou o maná. Mas o maná não era recolhido no sábado. Uma porção dobrada era enviada na sexta-feira para que o povo não precisasse fazer esse esforço no 7º dia. Algo muito semelhante ocorre com os guardadores do sábado hoje. Eles continuam comendo, vestindo, morando no dia do sábado, ainda que nesse dia eles não trabalhem. Deus dá uma bênção em dobro, Deus dá a bênção a mais durante a semana, para que no sábado nós possamos ser sustentados da mesma forma. Portanto, ao guardar o sábado, nós vemos o cuidado de Deus na nossa vida. Nós vemos um Deus que é Elohim, o Todo-Poderoso, mas também nós vemos um Deus que é Yahvé, que desce até a nossa altura para ter um relacionamento pessoal e se importar com as nossas necessidades básicas. No sábado eu não trabalho, mas Deus me sustenta do mesmo jeito. Aqui está evidenciado o seu cuidado. Em terceiro lugar, o sábado remete a minha mente para o descanso sabático de que fala o livro de Hebreus. Um descanso que durará por toda a eternidade. Mas isso quer dizer então que no céu, na eternidade, nós não teremos que trabalhar? É claro que nós teremos que trabalhar. Ali nós cultivaremos a terra, nós plantaremos as nossas vinhas, mas o trabalho não será penoso. O descanso sabático de toda a eternidade será o descanso dos efeitos do pecado. Mesmo a terra na qual nós trabalharemos não terá mais cardos, abrolhos, espinhos. O trabalho não será fatigante, o trabalho será prazeroso. Mas, em última instância, nós vamos descansar da tristeza, da decepção e da maldade, do senso de maldade do pecado. Esse é o descanso sabático que teremos por toda a eternidade. Prezado amigo, Isaías 58 nos diz que o sábado é o dia deleitoso do Senhor. Como tem sido a experiência desse deleite na sua vida? Será que você é alguém que é simpático à mensagem bíblica, mas ainda não se decidiu pela observância do sábado? Talvez você pense assim, eu gostaria de guardar o sábado, mas meu patrão não me dá o sábado livre. A Bíblia diz que não é o seu patrão que te dá o sábado livre, é Deus que te dá o sábado livre, é Deus que estabeleceu que o descanso sabático aconteça nesse dia. E esse mesmo Deus que estabeleceu
do descanso sabático nesse dia. É o mesmo Deus que mandou o maná em dobro durante a semana. É o mesmo Deus que nos abençoa em dobro durante a semana, para que no sábado nós possamos ter o nosso sustento, mesmo sem trabalhar. Tome a sua decisão. Deus não deixa desamparados seus filhos quando eles agem baseado no assim diz o Senhor. Mas pode ser que sua experiência seja outra, talvez você já é um guardador do sábado, mas o sábado tem sido um dia penoso, um dia pesado, um dia sem prazer para você. Querido amigo, existe certamente um problema se esse é o seu caso, porque a Bíblia diz que o sábado é o dia deleitoso do Senhor. Se esse é seu caso, eu te convido a fazer um exame de consciência. O que está havendo que você não consegue se desligar das coisas do mundo para aproveitar o deleite no Senhor? Eu convido a você a orar, a ler a Bíblia, a ler o Espírito de profecia, os testemunhos para a igreja, para que uma transformação seja efetuada em você e você possa ter regozijo, ter o prazer no sábado, o dia deleitoso do Senhor. Essa é uma bênção que você não pode perder. Quarta-feira, a criação da humanidade. E a lição pede que leiamos na pergunta 4 o relato da criação do homem, tanto em Gênesis 1 quanto em Gênesis 2. E a pergunta é, o que essas duas narrativas têm em comum? Claro, o que elas têm em comum é que elas falam da criação do ser humano. Porém, existe uma diferença. Gênesis 1 fala de uma maneira sintética e Gênesis 2 fala de uma maneira analítica, ou seja, o relato de Gênesis 1 é reduzido, é curto. O relato de Gênesis 2 é mais longo, mais detalhado, mais explicado, porque ali se diz como o ser humano foi formado. Com Deus colocando as mãos no pó da terra e soprando no boneco de barro o Espírito da vida. Mas o foco mesmo da lição é explicar Gênesis capítulo 1, verso 26. O que significa dizer que fomos formados à imagem e semelhança de Deus? E a lição responde dizendo que ser formado à semelhança de Deus significa possuir os mesmos atributos invisíveis que ele possui. Assim, Adão, quando foi criado, era totalmente bom, porque Deus é bom. Deus é amor. Adão, ao sair das mãos do Criador, era totalmente amor. Não havia espaço para inveja, ódio, nada disso. Porque ele era feito à semelhança de Deus. Os mesmos traços de caráter que Deus tinha, Adão também tinha. Partilhavam o caráter moral. Mas o que significa dizer que somos feitos à imagem de Deus, que Adão foi criado à imagem de Deus? Aqui nós precisamos nos aprofundar. Veja, a explicação da lição diz: a imagem se refere à forma concreta do corpo físico. Vamos entender isso. Em hebraico e também na mentalidade do Oriente Antigo, o primeiro sentido da palavra imagem era uma estátua. Falou imagem, o oriental antigo pensou logo numa estátua. É por isso que, por exemplo, o segundo mandamento do Decálogo diz: não farás para ti imagem de escultura. Uma imagem é uma estátua. Em Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor faz uma imagem de ouro. A imagem é uma representação física de algo ou alguém, de um rei, de um deus. Em Apocalipse capítulo 13, nós temos alguns personagens. Temos a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e o terceiro, a imagem da besta que sobe do mar. E essa imagem da besta que sobe do mar, ela age de modo semelhante, ela age defendendo os interesses da besta. A imagem se reporta ao que ela representa. Ela age no lugar do que ela representa. A besta não estava mais em cena, mas uma representação concreta e física dela estava. Assim também era no culto pagão. Os deuses pagãos são também invisíveis, mas eles precisam de uma representação física e concreta para que o adorador visse, e por isso se fazia uma estátua. A estátua é a concretude daquilo que não pode ser visto. A estátua é a representação física. Agora veja que interessante. Adão sendo feito à imagem de Deus, significa que ele era a representação visível, concreta, do Elohim invisível e transcendental que criou o mundo no capítulo 1. Deus é espírito,
É invisível, não pode ser visto, mas ele cria um ser que é a sua imagem, ou seja, que é a sua representação física e concreta. E o mesmo domínio que Deus tinha sobre as obras da criação, Deus dá parte deste poder, deste domínio para Adão. Adão agia como representante de Deus neste mundo, como dominador deste mundo, como embaixador de Deus neste mundo. E quem sabe de forma metafórica nós poderíamos imaginar os animais olhando para Adão e pensando, aquele lá é o governante que Deus colocou aqui neste mundo. Nós não vemos o Deus invisível, mas nós vemos a representação física dele. Adão trabalha e age em nome de Deus aqui neste mundo e para Deus. Meus amigos, que imagem bonita e que figura poética ao mesmo tempo. Imagine se as pessoas olhassem para você na sua escola, na faculdade, no local de trabalho, na rua e falassem, ali está o representante, ali está o embaixador. E alguém perguntasse, embaixador de onde, de que país? Ele representa qual reino? E a pessoa então falasse, ele é o embaixador do reino dos céus. Ele trabalha para o reino de Deus. Todas as ações, todo o comportamento dele é para garantir os interesses do reino dos céus. É para garantir os interesses de Deus. Deus é invisível e eu não posso vê-lo, mas quando olho para a vida dessa pessoa, eu vejo o caráter de Deus representado nela. Ela é a expressão física e visível do amor de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus, da pureza de Deus. Imagine se pudessem falar isso de você. Imagine se pudesse falar isso de mim. Esse é o nosso alvo. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, diz que, contemplando o Senhor, nós somos transformados de glória em glória, até readquirirmos a imagem de Deus. E isso é obra do Espírito Santo em nós. Então, o nosso caso possui esperança, por mais degradado que ele seja. Talvez a imagem de Deus pelo pecado se obscureceu tanto na vida de uma pessoa que se possa falar, não é possível ver nenhum traço de Deus nela. Mas a obra da redenção, o trabalho do Espírito Santo, é que essa imagem de Deus seja recriada. E esta é a obra da redenção que o Espírito Santo quer operar no meu e no seu coração. Quinta-feira, chegamos no nosso último dia de estudo. E aqui na parte de quinta-feira é dito, assim que Deus criou o primeiro homem, ofereceu-lhe 3 presentes, o jardim do Éden, o alimento e a mulher. Eu aqui imaginei que chamar a mulher de um presente de Deus talvez soaria um pouco incômodo para aqueles defensores do politicamente correto. Mas dá para entender o que o autor da lição está falando. Para alegrar a vida de Adão, Deus cria o casamento, Deus cria a alegria da relação e para isso ele precisava formar uma companheira para Adão. O foco da lição de quinta-feira é dizer que Deus nos dá presentes. Sim, Deus nos dá muitos presentes e esses presentes são muito bons. Mas nós devemos ter responsabilidade na maneira que usamos esses presentes. O dom de Deus exige uma contrapartida responsável do ser humano. Então vamos comentar esses 3 presentes. O primeiro, o jardim do Éden. O homem recebe o paraíso, mas ele tem a responsabilidade do trabalho. E conforme nós já mencionamos, ao falarmos da parte de segunda-feira, tudo que Deus cria como padrão e ideal, a sociedade humana, mundana, tenta perverter. Isso nós vemos nos dias de hoje. Hoje aparecem 1000 propostas dizendo que você pode ganhar sem trabalhar, que trabalhar é só para quem é tolo, que existe uma forma muito mais inteligente de viver, você não precisa gastar o seu tempo, você não precisa suar o seu rosto. E vemos esses anúncios nas redes sociais que prometem fórmulas mágicas de garantir a subsistência. Mas o que Deus ordenou para Adão, mesmo vivendo no paraíso sem pecado, é que ele deveria trabalhar, ele deveria guardar o jardim, ele deveria fazer algo útil do seu tempo e da sua energia. O mesmo vale para nós. O segundo ponto que a lição estabelece é o presente do alimento. Sim, Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia apenas uma restrição. E a aplicação que a lição faz é que, da mesma forma, Deus nos dá múltiplas possibilidades hoje em dia, mas coloca algumas restrições. O problema do ser humano é que, em vez de aproveitar as várias opções que Deus dá, ele quer apenas aquilo que está restrito. E aqui, amigos, eu gostaria de abrir um parêntese para tocar num ponto sensível. A lição aqui está falando de alimentação.
E eu gostaria de puxar um gancho para esse assunto. Eu sei que a lição não toca disso, mas eu não posso deixar essa oportunidade passar. Vamos abordar essa questão do alimento sobre outra ótica. Como assim? O que eu estou querendo dizer? Quando Deus criou, na semana da criação, o ser humano, ele estabeleceu uma dieta totalmente vegetariana para o ser humano. Veja o texto na tela. Mesmo depois do pecado, a dieta humana foi modificada, mas ainda assim ela era estritamente vegetariana. Esse é o plano ideal de Deus para o ser humano. Nós falamos aqui dos padrões ideais que Deus estabelece na parte de segunda-feira. Aqui a lição toca no alimento como um presente. E nós vimos que tudo que Deus cria é bom. E eu gostaria de convidar você para pensar nesse assunto. O fato de que a alimentação estabelecida quando da criação do ser humano e mesmo depois do pecado, o fato dessa alimentação ser estritamente vegetariana não quer dizer algo para nós, hoje, que vivemos hoje nesse mundo em 2022? Será que aí nós não vemos um padrão ideal que Deus também estabeleceu na criação, o padrão ideal de uma alimentação? Queria convidar você a refletir nisso. Falei bem rapidinho. Se você quer que a gente comente mais sobre esse assunto da alimentação estritamente vegetariana estabelecida no Jardim do Éden, deixe nos comentários. Mas por enquanto eu queria apenas chamar você a refletir sobre esse ponto. Vamos lá, em terceiro lugar, o terceiro presente, aqui a lição disse a mulher, eu gostaria de colocar de outra maneira. O terceiro presente de Deus foi a alegria do relacionamento, do casamento. Adão poderia viver num mundo bom, porque tudo que Deus tinha criado era bom. Mas Deus ainda queria mostrar para ele o ótimo. E quando Deus quer mostrar o ótimo para Adão, ele cria uma companheira. E de fato, o casamento, como diz o espírito de profecia, é o antegozo do céu. É o lugar onde nós podemos experimentar as maiores alegrias da nossa vida. Mas o foco da lição é receber o presente e ter responsabilidade. E isso é muito apropriado quando estamos falando de casamento e de relacionamento. O padrão de relação estabelecido em Gênesis 1 e 2 é de um casamento em que homem e mulher se tornam uma só carne. O sentido do texto do termo uma só carne é como que se homem e mulher fossem cimentados um ao outro. O homem e mulher se tornam um, como Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são um. Uma unidade perfeita. Mas a nossa sociedade, os tempos em que vivemos, não valorizam esse padrão, não valorizam esse conceito de casamento estabelecido no Éden. No Éden foi estabelecido claramente como ideal de Deus um casamento monogâmico e heterossexual, e a sociedade mundana se levanta ferozmente contra isso, querem derrubar, querem obscurecer o padrão que Deus estabeleceu como ideal. E o nosso papel como cristãos é elevar esse padrão de Deus. E a principal campanha que nós podemos fazer para mostrar que o padrão de Deus é o melhor, é o ideal, é não apenas pregar sobre esse padrão estabelecido no Gênesis, mas viver. E aqui eu quero partir para o lado prático desse ensinamento. Como tem sido o seu casamento? Como tem sido as suas relações? Será que você tem tratado o casamento como algo descartável, sendo que Deus estabeleceu a séria união pelo qual dois se tornam uma só carne? Na nossa época, qualquer motivo é um pretexto para a separação e para o divórcio. Porém, a Bíblia diz, no livro de Malaquias, ai daquele que abandona a mulher da sua juventude. O casamento na Bíblia foi feito para durar. E talvez aqui eu esteja falando para alguém que é um cristão, é um apreciador da Bíblia, mas tem passado por dificuldades no seu casamento. Será que o estudo da criação, será que o estudo do livro de Gênesis teria alguma coisa a falar para você? Certamente tem. E isso é maravilhoso. Lembra que quando estávamos comentando Gênesis capítulo 1, verso 1, falamos que no princípio criou Deus, esse verbo criar é bará, criar ex nihilo, criar a partir do nada. Os usos que são feitos desse verbo na Bíblia são muito interessantes.
No Salmo 51, que foi o salmo que Davi compôs após se arrepender do seu pecado de adultério com Batseba, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O verbo usado ali para criar também é bará. Davi não estava pedindo que Deus utilizasse a matéria-prima do seu coração poluído e apenas fizesse um conserto, não. Davi estava pedindo um coração novo, um coração que Deus cria sem matéria-prima, um coração que Deus chama a existência do nada. E o que isso tem a ver com família? Se o amor acabou no seu relacionamento e você pensa em se separar, em se divorciar, saiba que o Deus que criou o mundo, pelo verbo bará, a partir do nada, Deus pode fazer surgir, a partir do nada, o amor onde ele não existe. Deus chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Então, ainda que seu casamento esteja com problemas, Deus olha para ele como um casamento funcionando. Ainda que não haja amor, Deus olha para ele como um casamento em que há amor, porque ele tem o poder criador, bará, de fazer surgir a partir do nada o que ele quer criar. E o mesmo Deus que criou o universo, que ordenou este planeta, que fez a luz surgir, ele também pode fazer do nada que o amor volte a surgir no seu relacionamento. Essa é a contribuição que o estudo do Gênesis tem para a sua família, para o seu caso. O divórcio, a separação, não é a solução. A solução é a presença de Deus no seu lar, na sua família. Querido amigo, veja como o estudo do Gênesis é importante. Ele é edificante, porque mostra que o mesmo Deus que criou o universo é o mesmo Deus que pode tomar conta do meu e do seu caso. E eu quero convidar você a confiar todas as suas questões a esse Deus. Mesmo as questões familiares, mesmo as questões conjugais, que são delicadas, que são doídas, esse Deus tem competência para cuidar. Esse Deus tem competência não para fazer um conserto utilizando as peças estragadas que existem no seu histórico. Ele tem a capacidade de criar a partir do nada uma nova criatura, o amor, trazer o amor à existência. Ele tem a capacidade de fazer de você uma nova pessoa, o homem revestido da divindade, o homem no qual o Espírito Santo trabalhou. Que Deus te abençoe, que você possa experimentar essa experiência da renovação no seu casamento e, sobretudo, no seu caráter. Que Deus te abençoe, continue estudando o livro de Gênesis e vamos receber a edificação que Deus deixou para nós.